O casamento do milionário era o evento do ano. Mas enquanto Lúcia, a faxineira, limpava o terceiro andar, ela ouviu choros abafados vindo de dentro da parede. Ela não sabia, mas estava prestes a expor um segredo guardado a 7 chaves. A primeira esposa do noivo, tida como morta, estava viva, trancada a poucos metros da festa. E o que Lúcia fez em seguida não apenas destruiu o casamento, destruiu o homem e todo o seu império de mentiras. A mansão Albuquerque era um monstro de mármore e vidro empoleirado nas colinas, olhando com desdém para a cidade que se estendia abaixo. Naquela noite de junho, ela brilhava como uma joia profana, suas janelas acesas derramando luz dourada sobre os jardins perfeitamente cuidados. Era a noite do casamento do século. Heitor Albuquerque, 50 anos, o titã da tecnologia, o gênio self-made, ou assim diziam os jornais, estava se casando pela segunda vez. Sua noiva era Isadora Lemos, 26 anos, herdeira de um império bancário, uma união que não era apenas de amor, mas uma fusão de dinastias. O ar estava pesado com o cheiro de orquídeas raras e do poder de centenas de convidados bilionários. Nos bastidores desse espetáculo de opulência, em um mundo paralelo de corredores de serviço, cozinhas fumegantes e vestiários apertados, estava Lúcia Alves, 42 anos. Lúcia era invisível, uma das dezenas de funcionárias temporárias contratadas apenas para aquela noite pela agência de eventos. Ela era uma mulher de rosto cansado, cujas mãos estavam vermelhas e ásperas pelo trabalho incessante com produtos químicos de limpeza. Lúcia não estava ali pela festa, estava ali pela sobrevivência. Seu filho Miguel, de 10 anos, estava em uma cama de hospital público a quilômetros dali, respirando com a ajuda de aparelhos. Uma infecção pulmonar rara e agressiva estava consumindo seus pequenos pulmões, e a única esperança era um tratamento experimental caríssimo, um tratamento que Lúcia, com seu salário mínimo, jamais poderia pagar. Cada bandeja que ela carregava, cada copo que ela limpava, era uma gota em um oceano de dívidas médicas e desespero. Ela precisava daquele pagamento extra daquela noite como precisava de ar. O casamento era um espetáculo de perfeição coreografada. Heitor, com seu charme carismático de capa de revista e sorriso predador, ergueu uma taça para os fotógrafos. Isadora, deslumbrante em seu vestido de milhões de reais, bordado com pérolas reais, sorria para ele, mas havia uma pontada de nervosismo em seus olhos, uma rigidez em seu sorriso que não condizia com a alegria do momento. A festa era a definição da perfeição, mas a mansão Albuquerque, assim como seu dono, guardava segredos obscuros em sua arquitetura. Segredos trancados em alas esquecidas, poeirentas não pela falta de limpeza, mas pela falta de vida. O supervisor de Lúcia, um homem apressado e irritadiço chamado Gomes, a pegou pelo braço com mais força do que o necessário. Você, Alves, faltam taças de cristal no bar privativo do terceiro andar. O Sr. Albuquerque quer seus convidados VIP sendo servidos lá. Rápido, use o elevador de serviço. E não toque em nada. Aquele andar é particular. O terceiro andar era conhecido entre os funcionários fixos da mansão como a ala fantasma, ou o santuário. Ninguém subia lá sem permissão direta de Heitor. A poeira era mantida longe, mas a ala estava sempre trancada, silenciosa. Heitor a mantinha como um memorial, um santuário opulento para sua primeira esposa, Elisa, que segundo a lenda oficial que todos na alta sociedade repetiam, havia morrido tragicamente em um acidente de barco na Grécia, 5 anos antes. Sua morte, diziam, foi o que impulsionou Heitor a se tornar o filantropo recluso que era, antes de Isadora trazê-lo de volta à vida. Lúcia subiu pelo elevador de serviço, o estômago revirado. A sensação de invadir um território proibido era quase física. Ela encontrou o bar privativo. Era uma sala escura, toda revestida em mogno e couro, cheia de garrafas de uísque caríssimas e retratos a óleo de ancestrais que não eram de Heitor. A festa, 2 andares abaixo, parecia um eco distante. Uma batida surda que mal penetrava o silêncio pesado daquele andar, enquanto ela cuidadosamente limpava o pó das taças de cristal e as empilhava em uma bandeja de prata. Um som a fez congelar, o pano de limpeza parado no ar. Não era o vento assobiando pelas frestas, não era um animal noturno no jardim. Era um som humano, feminino, abafado, mas inconfundível, vindo de dentro da parede. Um soluço desesperado cortado, seguido de um lamento baixo, quase cantado, uma melodia de pura dor. Por favor, alguém? Hoje não, hoje não. Lúcia ficou paralisada, o sangue gelando em suas veias. O som parecia vir de trás de uma imensa estante de livros embutida na parede, que cobria tudo, do chão ao teto. Ela se aproximou,
deixando a bandeja na mesa, o pano de limpeza ainda na mão. Pressionou o ouvido contra a madeira fria e polida. O choro era inegável, era real. A porta do bar se abriu com um clique suave, fazendo Lúcia saltar para trás, o coração na garganta, batendo tão forte que ela temeu que pudesse ser ouvido. Era Jorge, o chefe de segurança pessoal de Heitor, um homem com um rosto de pedra, sem emoção, e um terno que parecia grande demais para seu corpo musculoso, provavelmente escondendo armas. Ele a encarou. "A senhora está perdida?" Sua voz era baixa, sem emoção, o que a tornava ainda mais assustadora. "Não, eu só estava limpando as taças, como o Sr. Gomes mandou", gaguejou Lúcia, apontando para a bandeja. Os olhos de Jorge varreram a sala, passando por Lúcia como se ela não existisse, e pousando por um segundo a mais do que o necessário na estante de livros de onde viera o som. Ele sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos mortos. "Esta ala tem uma acústica estranha. Os canos de água são velhos. Às vezes eles fazem barulhos, parecem vozes, coisa de casa antiga." Ele olhou de volta para Lúcia. "Termine seu serviço e desça. O Sr. Albuquerque não gosta de funcionários curiosos. Funcionários curiosos costumam se perder no caminho para casa." A ameaça era clara como cristal. Lúcia sentiu um arrepio na espinha. Ela assentiu rapidamente, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar a bandeja. "Sim, senhor. Já estou de saída." Ela pegou a bandeja de taças e saiu quase correndo, mas ela sabia o que tinha ouvido. Ela crescera em uma casa velha. Sabia o som de canos. Aquilo não eram canos. Era uma mulher, e ela estava em pânico. Enquanto descia no elevador de serviço, o som do casamento, a música alta, as risadas e os brindes pareceu de repente grotesco, obsceno, como uma multidão dançando sobre um túmulo. E ela sabia, com uma certeza aterrorizante que gelava seus ossos, que a tumba ainda estava ocupada, e que o noivo sorridente lá embaixo era o carcereiro. Parte 2. A fissura na perfeição. Lúcia tentou apagar o som da cabeça. Ela repetia para si mesma: "Não é problema meu. Pense no Miguel. Pense no dinheiro. Pegue o pagamento e vá embora." Ela precisava daquele emprego. Precisava do dinheiro para o tratamento de Miguel. Se fizesse perguntas, se parecesse curiosa, como o segurança avisara, ela não seria apenas jogada na rua. Ela poderia desaparecer. Pessoas como Heitor Albuquerque não deixavam pontas soltas. Ela voltou ao salão principal. Um mar de rostos sorridentes, máscaras sociais perfeitamente ajustadas, joias brilhando como lágrimas falsas. Ela voltou à sua invisibilidade, servindo canapés, recolhendo copos sujos. Seu rosto, uma máscara neutra de servidão. Mas seus ouvidos agora estavam em alerta máximo. Ela observou Heitor Albuquerque. Ele estava no centro do salão, rindo alto de uma piada contada por um senador, abraçando sua nova esposa, Isadora, pela cintura. Ele parecia o retrato da felicidade, o viúvo que finalmente encontrara a alegria novamente. Mas Lúcia agora via as rachaduras na fachada, via como seu sorriso não alcançava seus olhos, via como ele segurava o braço de Isadora com um pouco mais de força do que o necessário. Um gesto de posse, não de carinho. E viu, com uma clareza dolorosa, como Isadora, a noiva radiante, estremecia quase imperceptivelmente ao seu toque, um tremor que ela disfarçava com um gole rápido de champanhe. Uma convidada rica, Dona Beatriz Lacerda, uma socialite de rosto repuxado por cirurgias e voz esganiçada pelo álcool, agarrou o braço de Lúcia com dedos que pareciam garras quando ela passou. "Mais champanhe. E rápido. Vocês da agência temporária são tão lentas, tão rudes." O champanhe balançou perigosamente na taça que Lúcia segurava. Uma gota respingou no vestido de seda caríssimo da mulher. Sua imprestável, sua idiota. Beatriz sibilou, o rosto se contorcendo em fúria. "Você sabe quanto custa este vestido? Mais do que a sua vida miserável." Mas antes que ela pudesse fazer um escândalo maior, uma voz calma e surpreendentemente firme interveio. "Beatriz, querida, por favor, deixe a moça em paz. Foi um acidente." Era Isadora, a noiva. Ela havia se aproximado, o sorriso tenso firmemente no lugar. Ela pegou um guardanapo de linho da bandeja de Lúcia e entregou a Beatriz. "Está tudo bem. Pode ir," ela disse para Lúcia, sem olhá-la diretamente. Lúcia olhou para a noiva, surpresa com a intervenção, com a gentileza inesperada. "Obrigada, senhora. Com licença." Seus olhos se encontraram por um segundo, e Lúcia viu algo ali. Não felicidade, não amor, mas um medo profundo, quase uma súplica silenciosa, como a de alguém que também está preso e procura desesperadamente por um aliado. A festa continuou.
barulhenta, opulenta. A banda começou a tocar uma música mais alta. Era a hora dos discursos, do corte do bolo. Lúcia foi enviada novamente pela agência, desta vez para uma tarefa ainda mais humilhante: recolher o lixo dos banheiros do segundo andar que os convidados mais animados estavam usando. Era um trabalho sujo, mas a mantinha longe dos olhos atentos de Jorge, o segurança, e longe do barulho da festa. O banheiro feminino de luxo do segundo andar estava por sorte vazio. Era um cômodo vasto de mármore rosa e espelhos dourados, grande o suficiente para ser um pequeno apartamento. Enquanto Lúcia amarrava o saco de lixo da elegante lixeira de Vime, ela notou algo que não havia visto antes: uma pequena grade de ventilação de latão, perto do chão, parcialmente escondida por um vaso de plantas, e vindo dela, muito, muito fraco, quase imperceptível sob a música abafada do andar de baixo, o som, o mesmo choro. Ela congelou. O som estava vindo pelo sistema de ventilação. A mulher presa estava conectada à casa. Lúcia se ajoelhou no chão de mármore frio, fingindo limpar o rodapé, o coração batendo descompassado. Pressionou o ouvido contra a grade fria. Não posso deixar. Ele não pode. Não com ela. A voz era um sussurro desesperado, quebrado por soluços. Meu filho. Meu Daniel, ele o levou. Ele tirou meu Daniel de mim. Daniel? Filho? O coração de Lúcia deu um salto doloroso. Daniel era o nome de seu falecido marido. A coincidência era cruel, quase uma zombaria do destino. Mas a voz continuou. E o que ela ouviu em seguida congelou seu sangue e reescreveu sua própria história. A patente era nossa. Minha e de Daniel. A Omnitech era nossa. Heitor era só o investidor. Ele nos trancou. Ele matou Daniel. E me trancou aqui há 5 anos. 5 anos. Meu Deus, Daniel. Omnitech. Daniel. O mundo de Lúcia Alves parou de girar. 20 anos atrás, seu marido, Daniel Alves, um engenheiro de software brilhante, gentil e idealista, morrera subitamente. O laudo oficial, que ela nunca engoliu, dizia: ataque cardíaco fulminante, causado por estresse. Na época, ele estava devastado, trabalhando dia e noite, empolgado com um projeto revolucionário que, ele dizia, mudaria o mundo da tecnologia. Ele tinha 2 sócios, uma jovem engenheira química genial chamada Elisa Albuquerque e um investidor carismático e bom de lábia chamado Heitor. Após a morte súbita de Daniel, Lúcia, grávida de 5 meses de Miguel, ficara desamparada. Ela tentou entrar em contato com os sócios do marido, mas eles haviam desaparecido. Meses depois, ela leu nos jornais que Heitor e Elisa haviam se casado e fundado a Albuquerque Tech, baseada exatamente no projeto que seu marido descrevera para ela. Ela sempre sentiu que algo estava terrivelmente errado, que a genialidade de Daniel fora roubada, que sua morte fora conveniente demais. Mas, em luto profundo, sem dinheiro e sem poder, o que ela poderia fazer contra pessoas que já começavam a se tornar poderosas? E agora, Albuquerque Tech havia se tornado a Omnitech, o império global de Heitor Albuquerque. A mulher na parede, a mulher chorando, era Elisa, a sócia de seu marido, a primeira esposa de Heitor. E ela estava dizendo que Heitor matou Daniel e que ela estava presa há 5 anos, exatamente o tempo que a imprensa dizia que ela estava morta. A humilhação de Beatriz Lacerda, o medo nos olhos de Isadora, a urgência desesperada pela saúde de Miguel, tudo isso desapareceu por um instante, eclipsado por uma verdade de 20 anos que acabara de explodir em sua cara. Isso era sobre Daniel, sobre o assassinato dele, sobre 20 anos de uma mentira que destruíra sua vida e roubara o legado de seu filho. Lúcia se levantou, as mãos tremendo, mas não de medo, de uma fúria fria, absoluta. Ela olhou para o próprio reflexo no espelho dourado, o reflexo de uma faxineira, cansada, descartável, uma mulher invisível. Mas a invisibilidade, ela percebeu naquele exato segundo, era sua maior arma. Ela ouviu passos pesados no corredor. Jorge, fazendo a ronda de segurança. Ela rapidamente pegou seu saco de lixo, recompôs a máscara de servidão e saiu do banheiro, passando por ele com a cabeça baixa, o coração batendo como um tambor de guerra. Boa noite, senhor. Ele a ignorou, seu olhar passando por ela como se ela fosse parte da parede, exatamente como ela queria. Ela sabia o que tinha que fazer. Isso não era mais sobre o choro de uma estranha, era sobre a verdade de sua própria vida. Ela precisava de provas, e ela precisava tirar Elisa de lá. Mas como? O casamento estava acontecendo em seu auge. A casa estava cheia de centenas de testemunhas que não viam nada. E Heitor Albuquerque, o noivo sorridente e carismático, era um assassino a sangue frio, um monstro e um carcereiro. E ele estava a poucos metros de distância, brindando ao seu futuro. Lúcia voltou para a cozinha do buffet, a mente girando mais rápido e com mais precisão do que os batedores de bolo industriais. O
O calor, os gritos dos chefes, tudo parecia distante agora. Um ruído branco. Ela precisava de um plano, precisava de um mapa daquela fortaleza. Em um canto, perto da saída de serviço, ela viu o supervisor do buffet, o homem que a contratara, o Sr. Gomes. Ele estava curvado sobre uma prancheta, olhando para uma planta baixa do evento, verificando os pontos de serviço de comida e bebida. Ela se aproximou, o rosto cuidadosamente composto em uma máscara de preocupação profissional. Sr. Gomes, com licença, disse ela, a voz submissa, quase um sussurro. A senhora Lacerda, aquela senhora da mesa principal, estava reclamando muito do ar-condicionado perto da mesa dela. Disse que estava frio demais, que ia arruinar o penteado dela. Lúcia usou a humilhação que sofrera a seu favor. O senhor sabe onde fica a sala de controle do ar. Talvez eu possa pedir para alguém da equipe de manutenção verificar antes que ela faça um escândalo maior. Gomes, irritado com a interrupção, mas querendo desesperadamente evitar qualquer problema com uma convidada importante como Beatriz Lacerda, apontou com uma caneta para a planta, sem sequer erguer os olhos. Aqui, está vendo? A sala de controle geral de climatização é no subsolo, mas o controle da ala leste, onde é a festa, fica aqui, no segundo andar, ao lado do escritório principal do Sr. Albuquerque. Agora vá, resolva isso, ou suma da minha frente. Lúcia memorizou o local. Escritório principal, segundo andar. A informação era uma chave. Obrigada, senhor. Vou verificar. Ela pegou uma bandeja vazia da pilha, como se fosse recolher mais copos sujos, e se dirigiu ao elevador de serviço. Subiu para o segundo andar. O corredor estava mais calmo ali. A música do andar de baixo era apenas um ritmo abafado sob seus pés. Ela encontrou a porta. Escritório privado. Estava trancada, como esperado, provavelmente com um leitor de cartão ou código. Mas ao lado, exatamente como o supervisor disse, estava uma porta menor, de serviço, com uma placa simples. Controle climático. Estava destrancada. Ela deslizou para dentro. Era uma sala pequena, quase um armário, cheia de painéis elétricos zumbindo, fios coloridos e dutos de ar-condicionado prateados. E, em uma das paredes, pregada com fita adesiva, estava o que ela procurava, uma planta de manutenção detalhada da mansão inteira. Lúcia a estudou, seu cérebro de mãe, acostumado a gerenciar o impossível, absorvendo cada detalhe. Salão principal, cozinhas, quartos de hóspedes, e ali, no terceiro andar, a ala fantasma. O mapa mostrava a estrutura exata, o bar privativo, o corredor, e exatamente atrás da estante de livros do bar, um espaço, um quarto sem portas, sem janelas, marcado nos planos originais da casa como sala-cofre ou quarto do pânico. O sistema de ventilação, ela notou, conectava esse quarto secreto diretamente ao banheiro de luxo do segundo andar, onde ela estivera. Era assim que ela ouvira o choro, e o quarto parecia ter sua própria fonte de energia e circulação de ar, independente do resto da casa. Heitor era meticuloso, um carcereiro perfeito. Enquanto ela estudava a planta, tentando encontrar uma falha, ouviu um som que gelou sua alma. A porta do escritório ao lado se abrindo. Passos e vozes. A voz de Heitor e a de Isadora. Eu não aguento mais, Heitor. Era a voz de Isadora. Agora não mais nervosa como na festa, mas histérica, embora abafada. As pessoas estão me olhando estranho. O que está acontecendo nesta casa? Eu ouço coisas, e o jeito que você olha para aquele retrato gigante dela, da Elisa, como se ela ainda estivesse aqui, esperando. Acalme-se, Isadora. Você está apenas cansada. A voz de Heitor era falsamente calmante, paternalista. É a pressão do casamento. Você não está acostumada. Não é. É esta casa. É o terceiro andar. Por que não posso subir lá? O que você esconde de mim, Heitor? E o seu chefe de segurança? Ele me segue. Ele me trata como uma prisioneira. Isadora, já conversamos sobre isso 1000 vezes. Elisa está morta. Ela era instável. Muito instável no final. Eu a amava, mas ela se foi. Aquele andar é um memorial. É doloroso para mim. Agora você é minha esposa. Você é a senhora Albuquerque. O futuro é nosso. A fusão dos bancos Lemos com a Omnitec está assinada. Nosso futuro está garantido. Ouvir aquilo foi um choque duplo para Lúcia. O casamento era uma fusão de negócios. Isadora era apenas um peão, uma noiva álibi para consolidar o poder financeiro de Heitor. Eu preciso retocar minha maquiagem. Preciso de 1 minuto, disse Isadora, a voz agora quebrada pelo choro. Claro, querida, claro. Eu vou...
Verificar alguns e-mails urgentes antes de descermos para o corte do bolo. Jorge, ele chamou. O segurança apareceu na porta instantaneamente. Acompanhe minha esposa até o quarto dela e certifique-se de que ela descanse. Ela está um pouco emotiva. Não a deixe ser incomodada por ninguém. Lúcia ouviu Isadora protestar. Eu não preciso de babá, mas ouviu os passos de Jorge a levando pelo corredor. Heitor entrou no escritório e fechou a porta com um clique pesado. Lúcia estava presa na sala de controle, a poucos metros do monstro, separada apenas por uma parede fina. Ela esperou o que pareceu uma eternidade, o coração batendo na garganta. Finalmente, minutos depois, ela ouviu a porta do escritório se abrir e fechar novamente. Ele havia saído, provavelmente voltando para a festa. Lúcia saiu de seu esconderijo, as pernas tremendo. A porta do escritório, ele a deixara destrancada. Ele estava voltando. Não, ele estava confiante demais. Ela entrou. O escritório era imenso. Uma mesa de mogno do tamanho de um carro, paredes de vidro com a vista deslumbrante da cidade e, em uma das paredes, um cofre digital de alta tecnologia, disfarçado de um quadro de arte moderna. Onde estavam as provas? Elisa havia gritado sobre uma patente. Lúcia olhou para a mesa. O computador de Heitor estava ligado, em modo de espera, protegido por senha. Ela não se atreveu a tocar, mas ao lado havia um pequeno cofre de mesa, algo que ele usava para documentos do dia a dia, talvez um umidificador de charutos caro. Ela tentou a maçaneta. Trancado, ela olhou ao redor desesperada. Seu tempo estava acabando. Jorge poderia voltar a qualquer segundo. Então, ela viu, sob o mata-borrão de couro caríssimo na mesa, um brilho metálico. Ela o levantou. Uma chave pequena e complexa, de cofre. Ele a deixara ali, em sua arrogância. Ela a pegou. As mãos trêmulas, encaixou na fechadura do cofre de mesa, girou, abriu. Dentro, não havia patentes, não havia documentos de negócios. Havia algo muito mais estranho, muito mais sinistro. Frascos de remédio de vidro âmbar, rótulos que ela não entendia, mas reconhecia como sedativos pesados, tarja preta e seringas descartáveis, ainda na embalagem. E no fundo, um diário de couro preto, grosso, com as iniciais H.A. Heitor Albuquerque, gravadas em ouro. Ela abriu o diário. A caligrafia de Heitor era precisa, controlada, quase robótica. Eram anotações. 20 de março. Elisa está cada vez mais instável. Ela insiste que a ideia da Omnitec foi dela e de Daniel. A morte de Daniel a desequilibrou completamente. Ela ameaçou ir ao conselho. Tive que aumentar a medicação. O Dr. Hess garante que é seguro. 15 de abril. A medicação a deixa dócil, mais confusa. Melhor assim. Isadora Lemos chega da Suíça hoje. É a solução perfeita. O casamento unirá os impérios Lemos e Albuquerque. E a diretoria finalmente parará de questionar minha estabilidade. Isadora é jovem, maleável, desesperada pela aprovação do pai. Ela nunca saberá. 10 de junho, o dia do casamento. A dose hoje precisa ser mais forte. A música alta, a agitação da festa, podem agitá-la. Jorge cuidará de tudo como sempre. Depois do casamento, Isadora pensará que estamos em lua de mel nas Maldivas. Vou aproveitar para transferir Elisa permanentemente para a clínica na Suíça. O problema estará resolvido para sempre e a Omnitec será só minha. Lúcia engasgou, tapando a boca para não gritar. Ele estava drogando Elisa. Ele não a matou. Ele a mantinha viva, consciente, mas sedada, em uma prisão de luxo acima de suas cabeças. Ele havia mentido para o mundo, declarado-a morta. Tudo para roubar a empresa. E Isadora era apenas um peão, uma noiva álibi para consolidar seu poder financeiro e encobrir seu crime. E as provas? As patentes. Heitor jamais as deixaria ali. Elas deviam estar no cofre principal, na parede. Lúcia ouviu um som, um clique, à porta do escritório. Heitor, voltando. Esquecera algo. Ela não teve tempo de pensar. Pegou o diário, os frascos de remédio, as seringas, enfiou tudo no bolso fundo de seu avental de limpeza, trancou o cofre de mesa, jogou a chave de volta sob o mata-borrão e mergulhou para trás da pesada cortina de veludo que cobria a janela panorâmica, exatamente um segundo antes de Heitor entrar na sala. Parte 4. A dama e a faxineira Lúcia mal respirava atrás da cortina. O tecido grosso cheirava a poeira e ao charuto caro de Heitor. Ela podia ver sua silhueta imponente se mover pela sala. Ele foi direto para a mesa. Ela ouviu o barulho do couro sendo levantado, o clique da chave, o abrir suave da gaveta do cofre de mesa. Uma pausa, um silêncio mortal, que pareceu durar uma eternidade. Jorge, a voz de Heitor não foi um grito, foi um sussurro perigoso, quase um silvo, carregado de uma fúria gelada. Lúcia ouviu a porta do corredor se abrir novamente. Senhor, a voz de pedra de Jorge. Os medicamentos, o diário, sumiram. O quê? Impossível!
Ninguém entrou aqui. Eu estava na porta do corredor o tempo todo. Alguém entrou, disse Heitor. Sua voz estava mais perto. Ele estava caminhando pela sala. A sala do clima. A porta estava entreaberta quando voltei. Verifique as câmeras de serviço. Agora, ele parou, perto da janela, perto da cortina onde Lúcia estava escondida. Lúcia podia sentir o cheiro da colônia à cara dele. Ela apertou os frascos de vidro em seu bolso, o vidro gelado contra sua pele, rezando para que não fizessem barulho. Se ele a encontrasse ali, ela estava morta, literalmente. O celular de Heitor tocou, um toque clássico e irritante. Ele atendeu, impaciente. O que foi agora, Gomes? O bolo? O corte do bolo? Agora? Droga, estou indo. Ele estava preso em sua própria festa, em seu próprio álibi. Ele se virou para Jorge. Isole este andar. Ninguém entra. Ninguém sai. Encontre quem fez isso. E verifique a ala dela. Dobre a sedação. Eu não posso ter problemas esta noite. Não esta noite. Heitor saiu, apressado, recompondo o sorriso no rosto antes de pisar no corredor. Jorge o seguiu, já falando em seu rádio de pulso, ordenando o bloqueio. Lúcia esperou por 30 segundos agonizantes, o coração batendo como um pássaro preso. Saiu do esconderijo. Ela tinha as provas da prisão de Elisa e da premeditação criminosa de Heitor, mas não tinha a prova do roubo da patente de Daniel, que certamente estava no cofre da parede, e não tinha a chave para a cela de Elisa no 3º andar. Ela correu para fora do escritório. O corredor estava vazio. Ela ouviu vozes vindo da escadaria principal. Jorge e seus homens estavam subindo. Eles iam trancar o andar, e ela ficaria presa ali com eles. Ela não podia ir para o elevador de serviço. Eles a pegariam. Ela só tinha uma saída, para baixo, para a festa. Mas ela não foi para o salão principal. Ela foi para a ala de convidados, para o quarto onde Heitor havia mandado prender Isadora. Ela encontrou o quarto da noiva. A porta estava vigiada, não por Jorge, mas por um segurança menor, que parecia entediado. Lúcia se aproximou, o carrinho de limpeza ainda à mão. Ela o pegara no corredor. Com licença, disse ela ao segurança. A senhora Lacerda no salão vomitou no vestido. A senhora Albuquerque, Isadora, pediu para eu trazer um kit de costura e uns produtos de limpeza para ela. Emergência de mulher. O segurança, vendo apenas uma faxineira inofensiva e ouvindo uma desculpa plausível de coisa de mulher, revirou os olhos e abriu a porta para ela. Rápido! O chefe não quer ninguém aqui. Lúcia entrou. Isadora estava lá, como Lúcia suspeitava, não descansando, mas andando de um lado para o outro, como um animal enjaulado. O vestido deslumbrante agora parecia uma fantasia de prisão. Quem é você? Disse Isadora, assustada. Quando o segurança fechou a porta. Não temos tempo, disse Lúcia ofegante. Meu nome é Lúcia. Eu sou da equipe de limpeza. E tudo o que você teme sobre esta casa é verdade. E é 1000 vezes pior. O que você quer dizer? Onde está Heitor? Aquele segurança não me deixa sair. Heitor é um monstro. E ele te trancou aqui, disse Lúcia. Ela foi direta. Ela jogou o diário de Heitor e os frascos de remédio tarja preta na cama de seda. Ele está mantendo a primeira esposa, Elisa, drogada e trancada em um quarto secreto no 3º andar. Ele a declarou louca para o mundo, para poder roubar a empresa que ela fundou. Uma empresa que ela fundou com o meu falecido marido, Daniel, um homem que eu agora tenho certeza que Heitor assassinou. Isadora olhou para os frascos, depois para o diário. Seus olhos correram pelas últimas entradas. Há sobre o casamento ser uma fusão. Há sobre a lua de mel, na Suíça, que era, na verdade, uma viagem para internar Elisa. Ele ia me levar. E depois, a voz de Isadora era um fio de terror. Ela percebeu que seu único propósito era ser um álibi, um troféu, uma fusão de negócios. E quando não fosse mais útil, eu não sei, disse Lúcia, honestamente, mas ele está te usando para fundir o banco do seu pai com a empresa que ele roubou do meu marido e da esposa dele. E agora ele sabe que eu sei sobre os remédios. Ele está nos caçando. Ele isolou o andar. O medo no rosto de Isadora congelou e foi substituído por uma fúria fria, uma fúria de herdeira de banco, uma mulher criada não apenas para ser bonita, mas para ser implacável. A noiva passiva desapareceu. Uma estrategista surgiu. Ele não vai nos caçar, disse Isadora, levantando-se, o vestido de noiva farfalhando. Nós vamos caçá-lo. Na frente de todos, ela olhou para Lúcia. Você tem a prova de que ele a está drogando. Mas precisamos de mais. Precisamos da patente original. Está no cofre da parede do escritório dele, disse Lúcia. Mas não sabemos a senha. Eu sei, disse Isadora, um sorriso cortante surgindo. Eu o vi usar uma vez, tarde da noite. Ele achou que eu estava dormindo. É patético. É o nome do único homem que ele temia, o único homem que ele nunca conseguiu superar. Elisa? Perguntou Lúcia. Não, Daniel, o nome do seu marido. As duas mulheres se olharam, um pacto silencioso formado na hora. A faxineira e a noiva, vítimas do mesmo homem. E precisamos tirar Elisa de lá, disse Lúcia, a voz firme. A chave daquele quarto, disse Isadora,
indo até sua penteadeira e abrindo uma gaveta secreta. É um cartão eletrônico. Jorge o usa o tempo todo, mas Heitor, em sua arrogância, me deu um. Para emergências, querida. Ele disse, caso haja um incêndio e você precise se esconder no quarto do pânico. Ele só não esperava que a emergência fosse ele. Ela segurou o cartão de platina. Temos um casamento para interromper, disse Isadora, a voz agora gotejando gelo. A música no salão principal estava no auge. A orquestra tocava uma valsa vibrante, otimista. Heitor Albuquerque estava no centro do palco, ao lado do bolo de casamento de 5 andares, uma obra-prima de açúcar, um microfone na mão. Ele havia se recomposto do incidente no escritório. O diário e os remédios sumidos eram um problema, mas um problema para depois. Agora era a hora do espetáculo. Jorge estava discretamente posicionado ao lado do palco, os olhos varrendo a multidão, o rádio no ouvido. Meus amigos, a voz de Heitor ecoou, poderosa e quente, o perfeito anfitrião. Minha adorada noiva Isadora estava se sentindo um pouco indisposta. A emoção do dia. Compreensível, não é? A multidão riu, cúmplice. Mas ela já está descendo para o nosso brinde e para o tão esperado corte do bolo. Enquanto ele falava, Lúcia e Isadora estavam agindo com a precisão de um comando. Elas saíram do quarto pela porta de serviço, evitando o segurança. Foram primeiro ao escritório de Heitor. A porta estava trancada. O segurança que Lúcia enganara estava lá. Isadora se aproximou. O que você está fazendo? Heitor me mandou buscar meu celular, que esqueci no escritório. Saia da minha frente. O segurança, confuso, mas intimidado pela noiva, abriu a porta. Espere aqui fora. Elas entraram. O cofre na parede. Isadora digitou a senha, letra por letra. D-A-N-I-E-L. Um bip suave. O cofre abriu. Lá estava. Uma pasta de couro grossa com as iniciais D-S e E-A. Dentro, as patentes originais. A assinatura de Daniel Santos e Elisa Albuquerque em destaque. E os documentos da transferência fraudulenta da empresa para o nome de Heitor, usando uma procuração assinada por Elisa, claramente falsificada ou assinada sob coação. Pegue, disse Isadora, entregando a pasta para Lúcia. Isso é seu, a justiça do seu marido. Agora, a sua justiça, respondeu Lúcia. Elas correram para o elevador de serviço e subiram para o 3º andar. A ala estava silenciosa. Jorge havia levado a maioria de seus homens para baixo, para a festa, para proteger Heitor. Elas chegaram à estante de livros no bar privativo. Isadora passou o cartão de platina em um sensor óptico oculto, disfarçado como parte da decoração. Com um zunido hidráulico quase inaudível, a estante inteira deslizou para o lado, revelando uma porta de aço escovado. Isadora usou o cartão novamente. A porta se abriu com um clique suave. O quarto era luxuoso, sim, mas era uma cela. As paredes eram acolchadas em seda. Não havia janelas. Apenas telas de alta definição, mostrando uma paisagem calma e falsa de um lago suíço. E na cama estava Elisa, magra como um esqueleto, pálida, os olhos vazios, fixos na paisagem artificial. Elisa, sussurrou Isadora. A mulher na cama se virou lentamente. Levou segundos para focar. Quem é você? Outro anjo falso. Veio me dar mais remédio? Não, disse Lúcia, entrando no quarto. O coração partido ao ver a sócia de seu marido naquele estado. Nós somos reais e viemos te tirar daqui. Elisa olhou para Lúcia e depois para Isadora, em seu vestido de noiva deslumbrante, que parecia uma aparição. A noiva, ele conseguiu. O monstro, ele se casou. Ele não se casou, disse Isadora, a voz firme como aço. O casamento acabou. Venha, vamos. Elisa estava fraca demais para andar, os músculos atrofiados pelos sedativos. Lúcia e Isadora a colocaram de pé, cada uma passando um braço forte por seus ombros. O vestido de noiva caríssimo de Isadora se misturava ao pijama de seda sujo de Elisa. De volta ao salão principal, Heitor estava ficando impaciente. Ele ergueu a taça. E agora, para o brinde ao nosso futuro, espere! A voz de Isadora, amplificada por um microfone que ela pegara no escritório de Heitor, ecoou, estridente, pelos alto-falantes da festa. A orquestra parou no meio de uma nota. Um feedback agudo gritou pelo salão. Heitor se virou, o sorriso congelado, o rosto subitamente pálido. As portas principais do salão, as mesmas por onde os convidados haviam entrado em triunfo, se abriram com estrondo, e a visão que surgiu fez com que taças de champanhe caíssem das mãos trêmulas dos convidados. Isadora, a noiva, entrou, mas ela não estava sozinha. Ela e Lúcia, a faxineira, estavam amparando uma terceira mulher. Uma mulher fantasmagórica,
em roupas de dormir, que parecia um esqueleto coberto de seda, os olhos arregalados de terror e confusão com a luz e o som. Uma mulher que todos, absolutamente todos ali, reconheceram das colunas sociais de 5 anos atrás. Elisa Albuquerque, a primeira esposa, a esposa morta. Que diabos é isso? É uma brincadeira? Gaguejou um convidado. Heitor, a voz de Isadora tremeu, mas estava cheia de uma fúria justa. Eu acredito que esta convidada não estava na sua lista de casamento. Heitor deu um passo para trás, derrubando uma taça no chão. Isadora, não faça isso. Ela está doente. Ela não sabe o que faz. O que você fez, Heitor? Gritou o pai de Isadora, o banqueiro, agora de pé, percebendo a dimensão da farsa em que sua filha fora metida. Meu Deus, o que você fez com ela? Lúcia deu um passo à frente, erguendo a pasta de couro com os documentos do cofre. Ele a manteve prisioneira. Por 5 longos anos, ele a drogou todos os dias para que ela não pudesse contar a verdade. Que verdade? Gritou alguém da imprensa já com a câmera ligada. A verdade sobre a Omnitec, gritou Lúcia, sua voz de faxineira, antes invisível, agora soando como um trovão da justiça. A verdade que ele roubou esta empresa, do meu falecido marido, Daniel Santos, e de sua sócia, Elisa Albuquerque. Aqui estão as patentes, aqui estão as provas. Ela jogou os papéis da patente no palco. Eles se espalharam aos pés de Heitor como folhas mortas. Mentiras, tudo mentira, gritou Heitor, o pânico em seus olhos. Essa mulher está louca, a prisioneira, e a faxineira é uma ladra. Elas estão juntas. Eu sou louca, Heitor. A voz de Elisa, fraca, mas terrivelmente clara, ecoou pelo microfone de Isadora, que ela segurava para ela. Louca por você ter sabotado o carro de Daniel, por você ter me trancado no meu próprio quarto, me drogando por 5 anos para roubar o que era nosso. O salão explodiu em caos. Convidados gritavam. Câmeras de celulares filmavam tudo. Jorge e seus seguranças tentaram correr para o palco, mas foram bloqueados pelos próprios convidados. Indignados, liderados pelo pai de Isadora, que gritava: peguem esse monstro, não o deixem escapar. E você? Isadora se virou para o homem que quase se tornou seu marido, seu rosto uma máscara de desprezo. Você não ia me levar para uma lua de mel. Você ia me usar para fundir nossos impérios. E depois, o que você ia fazer comigo, Heitor? Me trancar na parede ao lado da sua outra esposa quando eu me tornasse instável? Heitor, cercado, encurralado pela noiva que ele subestimou, pela faxineira que ele ignorou e pelo fantasma que ele não conseguiu manter enterrado, desabou. Ele caiu de joelhos no palco, entre os destroços do bolo de casamento, o império ruindo ao seu redor em tempo real. 6 meses depois, em um hospital, na ala pediátrica, Lúcia está sentada ao lado de uma cama. Nela está Miguel, seu filho, respirando profundamente, sem aparelhos, assistindo a um desenho em um tablet. Ele está pálido, mas se recuperando. A cirurgia foi um sucesso. A porta do quarto se abre. Elisa entra. Ela está mais forte, o cabelo cortado curto, os olhos azuis brilhantes de vida. Ela usa um terninho elegante. Ela não é mais uma prisioneira. É a CEO da recém-rebatizada Fundação Santos Albuquerque, que agora financia pesquisas médicas de ponta. Como nosso menino está? Elisa pergunta, sentando-se ao lado de Lúcia. Ele vai ficar bem, diz Lúcia, as lágrimas finalmente vindo. Graças a você, a cirurgia, o tratamento. Não, Lúcia, diz Elisa, pegando a mão da mulher que a salvou. Graças a você, você nos salvou. A mim, a Isadora e ao legado de Daniel. Elisa conta que Heitor foi condenado a décadas de prisão por cárcere privado, fraude, falsificação e, com a reabertura do caso de Daniel, homicídio. Isadora anulou o casamento e usou sua influência e a do pai para ajudar a expor todos os crimes dele, tornando-se uma defensora ferrenha de mulheres em relacionamentos abusivos. A Omnitec foi dissolvida e seus vastos ativos revertidos para Elisa e por direito para Lúcia, como herdeira legal da metade intelectual de Daniel. Nós somos sócias, Lúcia, diz Elisa com um sorriso. Daniel não gostaria que fosse de outro jeito. O futuro que ele sonhou, agora nós podemos construir. Lúcia olha para o filho, agora dormindo em paz, e para a mulher que se tornou sua amiga, sua parceira, a faxineira e a prisioneira. Elas haviam destruído um império de mentiras, e o choro na parede, finalmente, havia sido substituído pelo som tranquilo da respiração de uma criança saudável. A história de Lúcia e Elisa é um testemunho arrepiante de que os segredos mais sombrios, mesmo trancados em paredes de mármore e protegidos por fortunas, não podem resistir à coragem de uma pessoa que não tem nada a perder e tudo pelo que lutar. Ela nos ensina que a justiça pode ser adiada, mas não pode ser negada.
E que às vezes a pessoa que o mundo considera invisível é a única com o poder de ver a verdade. Se esta jornada de uma faxineira que derrubou um império para salvar uma vida e honrar um legado tocou sua alma, não perca as próximas histórias emocionantes que preparamos para você. Inscreva-se agora mesmo no canal Histórias que Marcam para não perder nenhum capítulo. Temos vídeos novos todos os dias, trazendo narrativas de superação, segredos revelados e reviravoltas que vão te inspirar e te deixar sem fôlego. Junte-se à nossa comunidade e acompanhe as histórias que provam que nenhuma parede é grossa o suficiente para abafar a voz da verdade.